Eita, Congresso Nacional que não dá tempo pra gente, né? Vamos lá atualizar de novo o Código Penal, porque galera parece que não para. Para atualizar o Código Penal, a galera não para, né? Então nós temos aí novidades, certo? Trazidas pela Lei 15.181 de 2025. 15.181 de 2025, que mexeu ali tanto no Código Penal, como mexeu na Lei de Organização dos Serviços Telefônicos, tá? O projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional também modificava um dispositivo na Lei de Lavagem de Capitais, mas foi vetado pelo Presidente da República, portanto só foi promulgado aí essas duas alterações. Só que no Código Penal, alguns crimes contra o patrimônio e outros contra a atividade do Estado foram modificados. Então nós tivemos modificação no crime de furto, nós tivemos modificação no crime de roubo e nós tivemos modificação no crime de receptação. E aí, superando os crimes contra o patrimônio, nós também tivemos modificação lá no artigo 266 do Código Penal, que é um crime de interrupção dos serviços de telecomunicação. Então, sem muito arrudeio, sem muita delonga, eu já quero te convidar a conhecer as alterações legislativas que foram trazidas aí nesse ano de 2025, lá para julho, agosto de 2025. Então, se tu já está seguindo, continua seguindo. Se tu já é do curso, continua estudando. Se você ainda não é, eu te digo, tá perdendo a oportunidade. Se você ainda não conhece o Penal Sensacional, você está perdendo o caminho das pedras, a metodologia mais adequada para aprovação na sua OAB, tá? Aqui nós destruímos a FGV, que ela fica, meu Deus, onde foi que esse menino aprendeu tanta coisa? Então já vem comigo para a gente conhecer aí quais foram essas modificações. Qual foi a primeira? Bate o olho no artigo 155 do Código Penal. Lá o artigo 155, que você conhece muito bem, que é o crime de furto, ele veio trazendo aí essa primeira modificação. Perceba que no parágrafo 4º vem trazendo esta situação aqui, ó. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, isto é, uma qualificadora. E agora ele incluiu o inciso 5, que diz: contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado, de município e de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Então, quando o furto ou o objeto do furto for de bens e esses bens comprometam serviços públicos ou de empresas privadas, mas que prestem serviços públicos essenciais, nós teremos uma nova qualificadora do crime de furto. E ele ainda traz outra, tá lá no parágrafo 8º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se a subtração for de fios, cabos, equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, aplicável em qualquer caso disposto do parágrafo 2º deste artigo. Atualize o seu Código Penal, que nós tivemos duas modificações no crime de furto. Então vamos lá para os comentários. Primeiro, veja que ele fala dessa qualificadora enquanto serviços essenciais, aquilo que está lá previsto no parágrafo 4º, inciso 5, tá? Uma pena de 2 a 4 anos. Mas veja, em nenhum momento ele especifica quais serviços. Em nenhum momento ele diz quais órgãos. Ele só diz órgãos públicos, até mesmo empresas privadas que prestem serviços públicos essenciais. Mas tem uma observação muito importante. Não basta subtrair o bem.
A subtração do bem tem que comprometer o funcionamento. De novo, a qualificadora, ela trata da subtração de um bem público ou de interesse público. Mas não basta mera subtração, ela tem uma finalidade específica. Ela exige o quê? Que essa subtração comprometa o funcionamento. Tá. Então, se eu tenho essa exigência, entenda que eu estou exigindo um abalo real. Um abalo real ao serviço público. Então, por exemplo, um gerador de energia de um hospital. Será que se subtrair esse gerador compromete o serviço público? Sem sombra de dúvidas. Tá certo? Máquinas e aparelhos de construção civil, por exemplo, que estão sendo utilizados ali para remediar uma calamidade, certamente compromete o serviço público. Tá? Equipamentos médicos, máquinas e sistemas necessários, por exemplo, ao tráfego aéreo, ao tratamento de água. Bens que, se subtraídos, comprometem um serviço público. Então, é um ponto muito relevante que você não pode esquecer. Anote aí, deixe bem organizadinho. A subtração não basta ser a subtração de um bem público. A subtração tem que comprometer o serviço público. Ok? A segunda qualificadora, lá no crime de furto, ela fala em especial dos fios de transmissão. E essa é uma conduta que nós estamos vendo aí, acompanhando pelos noticiários, que está recorrente, né? Os equipamentos de telefonia, rede de energia elétrica, equipamentos das ferrovias, dos metrôs, das linhas férreas. Então veja que, se subtrair isso aí, nós temos uma nova qualificadora. Agora, cuidado. Que você viu junto comigo que o parágrafo 8º ele coloca ressalvadas, inclusive, as possibilidades de inclusão, ou melhor, de incidência do parágrafo 2º deste artigo, do artigo 144, do artigo 155, perdão. Então, o artigo 155, parágrafo 2º, ele está falando do privilégio, lembra comigo? Ele está falando do privilégio, do furto privilegiado, lembra? Quando o valor é de pequena monta, o sujeito é primário, tem bons antecedentes. Então, ele traz essa possibilidade de incidência. Ou seja, nós temos a possibilidade do furto privilegiado qualificado. Nós já vimos isso, esse é entendimento do STJ. Nós já vimos que a própria redação da súmula 511, olha aí, do STJ, admite isso. É possível o reconhecimento do privilégio do parágrafo 2º com as hipóteses do crime de furto qualificado, desde que presentes os requisitos do parágrafo 2º e a qualificadora seja de ordem objetiva. O que é, nesse caso, aí a possibilidade do parágrafo 8º, tá certo? Então, muito boa essa possibilidade que tem aí a incidência do privilégio. Perfeito? Vamos para a terceira observação no que tange ao crime de furto. Tenha cuidado que, na primeira modificação, lá dos bens públicos, ele exige uma finalidade. Ele exige uma consequência. Qual seria? O comprometimento do serviço. De outra forma, o parágrafo 8º, você viu na redação comigo, que ele não faz essa exigência. Então, se vem na prova, e é possível que venha, que para que haja o furto qualificado de fios de transmissão da rede telefônica, exige-se a necessidade do comprometimento dos serviços, isso não está correto. Não existe essa exigência. Essa exigência é só para os bens públicos que estão lá no parágrafo 4º e no novo inciso 5. Então, cuidado que não vá confundir uma coisa com a outra. Perfeito? Bora para a segunda modificação? Supera o crime de furto. Vamos agora para o crime de roubo. As mesmas considerações sobre bens públicos, fios e cabeamento cabem aqui também no crime de roubo. Foi colocado ali, veja, o parágrafo 1º-A. Que a pena, olha a pena,
12 anos de reclusão. Para quaisquer bens que comprometam o funcionamento. Tá vendo que ele coloca a mesma redação? Professor, eu não estou vendo aqui o DF, União de Estado e do Município. Meu príncipe, tem DF também. Foi um erro do Legislativo, você vai dizer que não existe o DF aí, tá? E aí ele tem também um aumento de pena, se a subtração é de fios de cabo e equipamentos utilizados. Mas veja bem, não vá confundir. Lá no crime de furto, foram 2 novas qualificadoras. Aqui no crime de roubo, é uma qualificadora e uma majorante. Certo? A qualificadora é dos serviços essenciais e a majorante é dos fios de transmissão, tá? Então, se você lembrar bem, até então, o crime de roubo só tinha 2 qualificadoras. Não era? Que era quando resultasse lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte, que é o famoso latrocínio. Agora tu tem uma terceira qualificadora, que é justamente a qualificadora de quê? Bens públicos que comprometam os serviços públicos. Ela foi como qualificadora, os fios e cabos foram como majorante. Perfeito? Bora para a terceira modificação? Isso está lá no artigo 180 do Código Penal. O famoso crime de receptação. Veja que ele colocou o parágrafo 7º. Se a receptação for de fios, cabos, equipamentos utilizados, né? Da mesma forma, energia elétrica ou telefonia, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no parágrafo 1º deste artigo. Então, ele duplicou a pena do caput e do parágrafo 1º, que é essa aqui de 3 a 8. Se tu raciocinar bem, se duplica, vai de 6 a 19 anos. Ou lapada, meu amigo. Isso aqui é o cara que vai receptar os fios, principalmente aqueles de cobre, né? Lembra que o parágrafo 1º fala de quê? No exercício da atividade comercial ou industrial. Que é o cara que coloca no comércio. Ele é comerciante e vai receptar no exercício de sua atividade comercial. Então, aqui no 180, ele não fala dos bens que comprometem o serviço público. Você está entendendo aí que nós temos um campo fértil para questões que são pegadinhas, no estilo da FGV. Aqui na receptação ele só colocou os cabos, tá certo? E também colocou ali os materiais, os modais logísticos ferroviários e metroviários. Ele não colocou os outros bens, tá certo? Então, cuidado que nós temos essa receptação com a pena, inclusive, muito elevada. Pegou a ideia? Nós temos a última modificação, a nossa 4ª modificação, que foi lá no 266. É um crime pouco conhecido, que pouco se discute, mas saiba que é um crime de interromper ou perturbar o serviço telegráfico, radiotelegráfico, telefônico, impedir ou dificultar o seu restabelecimento. Colocou-se, portanto, aí o parágrafo 2º, aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública ou mediante subtração, dano, destruição de equipamento destinado à prestação de serviço de telecomunicação. Então ele está dizendo que nós temos aí uma majorante, né? Aplica a pena em dobro nesses casos da fiação ou de equipamentos utilizados na prestação do serviço. Mas peraí. Se a criatura subtrai, ele não estaria furtando? Se a criatura subtrai, ele não estaria furtando? É.
Então tem que ficar muito claro que a subtração não tem valor econômico. Apesar de eu particularmente não conhecer subtração desses materiais que não tenham valor econômico, até porque são bem valorosos, inclusive. Certo? Então cuidado para não confundir o tipo penal. Essa subtração do 266 não é uma subtração com finalidade patrimonial. Não é. Tá certo? É só subtração com a finalidade de prejudicar o serviço. E aí, para a gente finalizar, essas foram as modificações trazidas pela novel legislação. Saiba, portanto, que esses institutos que alteraram, quando se fala em fiança, tá certo? Não tem arbitramento, porque são penas aí que superam os 4 anos, tá? A não ser esse do artigo 266, parágrafo 2º, que também não há possibilidade de arbitramento da fiança, a não ser que seja na modalidade tentada, porque aí você diminui a pena. Correto? E aí uma última observação sobre a possibilidade de ANPP? Pode ser. Entenda que, em tese, vai se admitir a possibilidade do NPP. Porque o NPP, o foco do NPP é na pena mínima e não na pena máxima. Tá? Então, cuidado aí, que com exceção do crime de roubo, não é isso? Porque tem a ideia da violência, os demais, em tese, ali caberia o acordo de não persecução penal. Você tá no ponto? Você quer concorrer com todo mundo? Supere primeiro as suas necessidades de conhecimento, de aprendizado. Tá certo? Quem já é do curso já me conhece, quem não é, você precisa conhecer a metodologia, você precisa entender como funciona o passo a passo do nosso penal sensacional. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, clica no link que está na descrição e já conhece como de fato nós vamos te conduzir até a aprovação na OAB. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos sempre atualizando, ok? Forte abraço!